Sejam todos muito bem-vindos. Eu falo aqui em nome da Sobrafi. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Dr. Leonardo e ao Dr. Bruno pelo aceite do convite. Uma honra e um privilégio, 2 feras, super referências no tema, em outros temas também da fisioterapia. Vou fazer uma breve introdução. A gente vai falar hoje sobre o treinamento muscular inspiratório no desmame da ventilação mecânica. O Dr. Leonardo Cordeiro é mestre e doutor em Ciências Médicas pela UF, professor da graduação em Fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, campus Niterói, coordenador da pós-graduação em Fisioterapia e Terapia Intensiva da Universidade Estácio de Sá, campus Niterói, gestor de fisioterapia dos hospitais de Caraí e do Hospital e Clínica São Gonçalo. São Gonçalo, é isso aí. E é autor do livro também Fisioterapia em Terapia Intensiva, grande referência. O Dr. Bruno é fisioterapeuta rotina da UTI do Hospital Niterói DOR, especialista em fisioterapia em terapia intensiva pela Sobrafir Cofito, mestre em ciências médicas pela Universidade Federal Fluminense e doutorando também em ciências médicas pela UF. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. E agora a sala é de vocês. Então, vou começar então esse webinar agradecendo aí pelo convite, né, em nome aí da Regional do Rio de Janeiro, da Sobrafi, e também para a Sobrafi Nacional, né? É uma honra estar aqui falando de um assunto aí que remete à parte histórica da fisioterapia, né? E aí eu não vou me alongar demais aí, que a Natália já fez aí a introdução, né, com a apresentação. Eu já vou disponibilizar para vocês aqui o início dessa apresentação. A apresentação vai ser dividida em duas partes. Eu vou fazer essa introdução de como nós conseguimos, então, chegar basicamente com o tema central da apresentação, que é o treinamento muscular respiratório nos pacientes em ventilação mecânica. E aí, depois, o filé mignon, o Bruno vai estar dando a honra aí de estar apresentando para vocês, que foi com a publicação recente que o nosso grupo fez na Critical Care Medicine. Então, disponibilizando aqui a apresentação. Bem, então, o tema central, né, é baseado então nesse artigo que nós publicamos recentemente. O título do artigo é Treinamento Muscular Inspiratório com dispositivo eletrônico de carga resistiva pode melhorar os resultados no desmame prolongado em um ensaio clínico controlado e randomizado. Toda vez que nós começamos a pensar sobre esse tema, né, nós nos deparamos exatamente com esse dilema, né? Se o desmame da ventilação mecânica, ele acontece a falha, né? Porque você tem uma disfunção muscular respiratória ou a disfunção muscular respiratória que é induzida pelo ventilador acaba, teoricamente, induzindo a falha no desmame. Então, esse dilema, ele acaba sendo o tema aí de muitas outras pesquisas que norteiam exatamente esse caminho, né? Um detalhe super interessante foi abordado exatamente nesse artigo de 2016, onde os autores ali avaliaram, através da pressão expiratória máxima, os pacientes em ventilação mecânica e observaram esses pacientes durante 1 ano, a questão da sobrevida deles. E o que nós podemos aqui observar nessa curva aí de sobrevida de Kaplan-Meier é que os pacientes que tinham, mesmo após o sucesso no desmame, um fator inicial de avaliação com uma disfunção muscular mais assim importante, onde foi ali o ponto de corte, uma API máxima menor do que 30 centímetros de água, a mortalidade foi muito maior do que aquele grupo de pacientes que a pressão expiratória máxima era superior a 30 centímetros de água.
Esse ponto de corte é um ponto de corte assim, muito tradicional dentro da literatura mundial, principalmente em pacientes em ventilação mecânica, né? Então, esse estudo, ele fez a gente refletir bastante no grau de importância que todos os pacientes em ventilação mecânica sofrem exatamente em relação a esse diagnóstico funcional respiratório. Então, é muito importante já deixar aqui nesse evento, né, de hoje, a mensagem, né, a recomendação e o grau de importância da função do fisioterapeuta aí na terapia intensiva de avaliar realmente a função muscular respiratória. Então, essa função, como ela teoricamente foi direcionada por muitos dos autores, né, como um índice preditivo de desmame, não só por a qualidade de prever o sucesso do desmame, mas estão vendo aqui que isso tem todo um discriminativo durante toda a recuperação funcional do paciente. Então, é imperativo que o fisioterapeuta hoje entenda que ele tem que dar esse parecer desse diagnóstico funcional respiratório e, na virtude que o paciente apresente a disfunção, ele tem que traçar a meta, o plano terapêutico dele, em função de dar melhor qualidade a essa disfunção respiratória. Então, isso é um detalhe assim, de suma importância que nós vamos ver nos comentários gerais aí dessa apresentação e podemos até debater no futuro aí em função disso. Meio que travou aqui agora. Agora foi. Bem, em 2015 saiu publicada essa meta-análise e foi um grande assim também acerto sobre a questão de utilizar o treinamento muscular inspiratório para facilitar o desmame. Vocês podem observar aqui na figura lateral aqui do resumo sumário dessa meta-análise, onde o treinamento muscular inspiratório ele facilita o desmame dos pacientes que têm dificuldade no desmame. Para aqueles pacientes que não apresentaram na descrição do estudo um grau de dificuldade, ou seja, hoje nós entendemos que o desmame pode ser um desmame simples, difícil ou prolongado, né? Então, provavelmente nesses artigos aqui, esses 3 aqui de baixo, os pacientes eles não tinham uma classificação específica. E aí, quando você se depara com esse resultado aqui, onde o losango está aqui encostando na linha, mostra que o dado não tem uma certa consistência quando se trata de comparar o grupo controle com o grupo que foi treinado, né? Então, nós observamos que o treinamento, nessa particularidade de facilitar o desmame, ele tem uma característica realmente para aqueles pacientes que precisam dessa ajuda. E aí se faz, então, aquele artigo anterior de 2016, de você realmente dicotomizar a disfunção muscular e chamar a sua atenção para os pacientes que realmente mereçam atenção, que tenham disfunção mais importante e que possam se beneficiar para o desmame ventilatório. Então, já fica esse alerta aí, de maneira geral. E aí, em 2015 também, sai uma publicação do grupo belga, né, capitaneado lá pelo professor Rick Gosselink, onde ele faz aqui um comparativo de novos equipamentos para o treinamento muscular inspiratório, que é essa linha eletrônica, né, aqui ilustrada aqui pelos equipamentos da Power Brief, quando comparado aos equipamentos tradicionais de mola. Então, você observa que ele tem o melhor aporte aqui de intensidade no treinamento, e nesse outro gráfico aqui mostra que realmente os equipamentos eletrônicos surgem aí com uma nova característica, ou seja, podem possibilitar, então, realmente um treinamento com um melhor resultado, tá? Então, esse aí fica já um caminho próspero para novos estudos com o treinamento muscular inspiratório. E aí eu gostaria de estar apresentando para vocês, após essa breve aí introdução sobre o tema de treinamento muscular inspiratório, a linha do tempo do nosso grupo de pesquisa lá da Universidade Federal Fluminense.
Então, nessa linha do tempo, vocês estão vendo aí, teoricamente, a capa dos artigos que foram publicados com o início de 2012 do nosso grupo, e nós iniciamos essa trajetória galgado exatamente sobre aquela particularidade que eu comecei essa apresentação, que é o diagnóstico funcional respiratório. Então, nós tivemos aí a oportunidade de estudar mais a fundo o tema que todo mundo conhece como pressão expiratória máxima e desenvolvemos um método que amplificou, nós podemos dizer dessa maneira, né? Ele amplificou essa avaliação e nós demos o nome de Time Inspiratory Effort, né? Como está aqui nessa publicação aqui de 2013, aqui, foi a primeira publicação dessa nova metodologia para alcançar a pressão expiratória máxima. Após essa publicação, nós tivemos várias outras, e aí eu chamo a atenção dessa publicação aqui de 2014 e de 2016, que eu vou apresentar com um pouco mais de propriedade na sequência dessa apresentação aqui que eu estou fazendo para vocês, tá? Então, essa aí seria a linha de tempo dessas publicações na sequência, e aqui até 2020 nós publicamos uma série de outros artigos com essa mesma temática, né, da função muscular inspiratória. E até chegar exatamente no momento, no auge das nossas publicações com esse artigo que nós fomos convidados aqui pela Sobrafi para estar comentando para vocês. Então, tudo começou com essa pergunta, né? Porque quando nós começamos a observar lá o tema pressão expiratória máxima, nós começamos a observar que o tempo de oclusão da via aérea do paciente, como ele é descrito tradicionalmente para ser medido em pacientes de ventilação mecânica, existia ali uma reticência, né? Ou seja, existia ali uma lacuna que poderia ser preenchida. Então, o nosso grupo começou com algumas publicações, né? Então, basicamente, essa foi um grande começo de 2012, que eu mostrei na linha do tempo. E o que nós observamos? Que medir com um manômetro digital já faria uma grande diferença. E adicionar uma válvula unidirecional exalatória também criaria ali um novo contexto na medida da pressão expiratória máxima. Nesse diagrama aqui, você pode observar com muita propriedade que os pacientes, essas bolinhas aqui, são exatamente a pressão expiratória máxima que o paciente alcançou. E aí você observa que em 20 segundos, então está aqui, ó, do 0 ao 20 segundos, nenhum paciente alcançou a pressão expiratória máxima nesse intervalo de tempo, que é considerado o intervalo tradicional descrito lá na década de 70 como sendo a medida da pressão expiratória máxima. A maior parte dos pacientes alcançaram a pressão expiratória máxima exatamente após os 40 segundos de oclusão das vias aéreas. Então, isso apontou para um caminho que nós deveríamos, então, ajustar o tempo dessa oclusão para que os pacientes pudessem realmente, então, ser inseridos no contexto da pressão expiratória máxima. Então, esse foi exatamente do nosso começo sobre essa questão aí de encontrar a real pressão expiratória máxima. Então, nessa apresentação, 86% dos pacientes tinham a pressão expiratória máxima após os 40 segundos. E aí, então, a partir desse momento, ficou mais fácil, então, direcionar esse conhecimento, né, do índice TAI, como nós chamamos. E, como eu disse, em 2013 foi a primeira publicação. Então, o índice TAI ele foi comparado com os outros índices previsores de desmame. Ele teve uma melhor acurácia, como vocês podem observar nesse gráfico aí, chamado de curva ROC. E nós seguimos em frente com essa ideia, né? Então, como é que funciona exatamente a busca por uma pressão expiratória real com os pacientes em ventilação mecânica?
toda vez que você faz lá a oclusão das vias aéreas do paciente, né, ou seja, você impede do paciente inspirar, teoricamente você proporciona um aumento progressivo dos níveis de CO2 no sangue arterial. Esse aumento progressivo do CO2 acaba por estimular o centro respiratório, que de uma maneira direta começa a dar uma resposta, né, muscular ao paciente, solicitando que o paciente vença aquela resistência imposta, que seria a oclusão da via aérea, aumentando progressivamente, então, o esforço que o paciente faz na tentativa de voltar a ventilar. Tá? Então, esse seria exatamente o grande contexto. E quando nós nos deparamos com esses equipamentos digitais e plotando ali, então, esse esforço gráfico, nós nos deparamos com esse modelo de gráfico. Né? Então, aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo de um paciente que teve sucesso no desmame e um outro que teve aqui falha no desmame. Então, você pode observar que em ambos os exemplos, né, nós temos aqui um tempo máximo aqui de avaliação de 60 segundos, que é o máximo de tempo que nós avaliamos a nível de estudo científico, né, nessa linha do tempo que eu mostrei. E aí você vê que, nitidamente, um paciente que tem sucesso, os esforços inspiratórios vão aumentando progressivamente até que ele alcance aqui uma pressão de platô, que foi aqui no caso ao final do exame. E aí o índice TAI, ele fica facilmente assim entendível nesse gráfico, porque ele é o resultado da pressão máxima sobre o tempo que o paciente leva para alcançar essa pressão máxima. Então, se eu dividir aqui, 65 centímetros de água por 54 segundos, eu tenho um índice TAI de 1,2. Tá? Já o paciente aqui que está com os picos aqui em preto, ele só teve uma pressão máxima de 22, você vê que a variação pressórica dele não aumenta muito durante esse período de observação, e ele alcançou os 22 centímetros de água no mesmo tempo que o de cima. Né? A gente usou dois exemplos com o mesmo tempo. E aí o TAI dele foi inferior, né? Teve 0,41 centímetros de água por segundo. Então, isso caracterizando um paciente com falha no desmame. O nosso ponto de corte, avaliado nos outros estudos, né, principalmente aquele inicial que eu demonstrei em 2013, o TAI maior do que 1. Então, toda vez que eu tenho um TAI maior do que 1, eu tenho, teoricamente, uma grande chance de sucesso. Maior do que 90% de chance do paciente realmente alcançar aí a independência respiratória. Então, esse aí seria exatamente esse contexto. Para que isso aí seja possível, é que eu pulei aqui um slide aqui, vou voltar aqui um slide anterior, para que seja possível e também para você utilizar essa metodologia do TAI, é importante que você entenda que existe um procedimento de medida dessa variável, né? Então, o paciente ele tem que estar em constante monitorização, tá? Principalmente lá da oxigenação, da frequência cardíaca, são as principais aí variáveis dos sinais vitais que alteram durante o esforço respiratório do paciente durante a medida. E o paciente, antes de ser submetido à medida, ele faz uma hiperoxigenação de 2 minutos com um FO2 a 100%. Tá? Então, esses dois itens aqui são de suma importância. Uma outra coisa que é importante é que o paciente ele tem que estar reclinado no leito, né? Ali a 45 graus, então, ou seja, está sentado dentro dessa condição aí de estar executando a medida. Então, são detalhes, assim, muito importantes. E o que eu tenho para estar mencionando também, né, é uma das coisas que, nas palestras que eu faço sobre o método TAI, é que muitas pessoas perguntam, né, mas quando é que nós vamos ter essa tecnologia para estar utilizando com os nossos pacientes? Então, eu gosto sempre de frisar que isso é uma iniciativa científica, então, da Universidade Federal Fluminense e também em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Nós estamos aí na reta final dessa linha de pesquisa sobre o método TAI. Então, nós já estamos aí bem avançados, né? Temos assim, bastantes resultados que demonstram a solidez
dessa nova metodologia. E nesse momento nós estamos aí desenvolvendo um software que vai se chamar Time-Meter, e esse software ele vai estar disponível tanto para ventilação mecânica como para um aparelho portátil que você possa estar utilizando com qualquer paciente de terapia intensiva ou até a nível hospitalar, de uma maneira geral, talvez até ambulatorialmente, né? Então ele vai ter essas interfaces como um outro vacuômetro, né, que tem no mercado, agora com diferencial que ele vai ter com um software integrativo ali para medir o índice TAI. A grande diferença é que esse software ele vai ser um software que ele vai sempre ajudar o examinador a terminar o exame, né? Ou seja, vai encontrar o índice TAI antes de chegar nos 60 segundos. Só que não existe um tempo específico para você encontrar o índice TAI. Então vai ser uma programação específica que ele vai monitorando durante todo o acontecimento ali na beira-leito, ou seja, lado a lado com o paciente, e ele vai prever exatamente esse acontecimento e vai estar informando na tela para você. Então esse é o grande diferencial desse software aí, que provavelmente vai estar disponível no mercado, né? Ou seja, após o registro dele na Anvisa em 2022. Então, tudo isso foi possível de acordo com a parceria que foi feita, né, para a pesquisa e o desenvolvimento dessa tecnologia com a empresa MagnaMed, que é uma das empresas aí à frente aí de pesquisas e equipamentos em ventilação mecânica aqui brasileira, né? Então, sem a MagnaMed, isso aí não seria possível. Então, já fica aí meu agradecimento em nome da equipe aí da universidade, da linha de pesquisa do método TAI, ao Touro Kinjo, né, que é um dos responsáveis da MagnaMed, os diretores da MagnaMed, que está à frente aí junto comigo nesse projeto aí do Time-Meter. Bem, e aí ficam algumas questões aí para ainda serem respondidas, né? De que maneira nós podemos, então, melhorar o contexto do treinamento muscular inspiratório? Como é que nós chegamos até esse tema, né, com nossa linha de pesquisa? Então, em 2013, eu tive a oportunidade de conhecer a universidade que gerou os resistores eletrônicos da linha da Power Brief, que é capitaneado lá pela professora Alison McConnell. Então, ela me fez um convite de ir lá estar conhecendo a universidade e essa nova tecnologia. E após voltar lá de Londres, eu me deparei com esse caso no Hospital e Clínica São Gonçalo, em 2013. E era um caso muito interessante, porque era um paciente que tinha uma doença rara, uma doença neuromuscular rara, chamada por miosite por corpos de inclusão. E estava totalmente desacreditado, ele tinha nível de consciência preservado, ele conseguia até ficar de pé, mas não conseguia respirar. A doença inflamatória tinha atingido os músculos dele de uma tal forma, os músculos respiratórios, que estava totalmente dependente do ventilador mecânico. E aí eu trouxe o equipamento e falei assim, bem, nós temos uma expectativa nova, vamos começar utilizando esse equipamento, desenvolver um protocolo específico para esse paciente, utilizando aí guiado pelo índice TAI, para a gente realmente ver se ele consegue alcançar essa diferença e tentar, então, a independência dele ventilatória. Então, foi feito dessa maneira e ele alcançou a independência ventilatória. Nós ficamos super satisfeitos com isso e publicamos o caso dele nessa revista aí da Critical Care, né? Que é só para casos clínicos. Então, foi a primeira publicação em 2014, utilizando um resistor eletrônico guiado pelo novo método ali de avaliação da pressão expiratória máxima, que era o método TAI. Em 2016, quer dizer, 2018, nós tivemos um outro caso assim muito icônico, né, que foi um paciente jovem, que foi no surto de Zika vírus aqui no Rio de Janeiro, e ele acabou desenvolvendo Guillain-Barré,
só que ele acabou complicando na terapia intensiva, ele teve uma série de sepsemias, já acabou ficando 26 dias em ventilação controlada, sedado em ventilação controlada, e além do problema da Guillain-Barré, ele realmente ficou com uma miopatia muito severa. Ele, só para todo mundo entender o grau da miopatia dele, ele não conseguia fechar os olhos e a boca após despertar na UTI, após 26 dias de ventilação controlada, como eu disse, né? Então ele ficou assim realmente como um grande desafio a ser vencido, porque ninguém dava muita esperança para ele, porque ele tinha uma fraqueza muscular respiratória também muito importante. Então essa aqui seria a ilustração, né, dele utilizando essa tecnologia, né, com os resistores eletrônicos, e o grande destaque desses resistores eletrônicos é que você pode utilizar com auxílio de um computador um software que o paciente ele visualiza o próprio treinamento. Então ele começa a entender melhor o que é o treinamento e como ele pode melhorar o seu desempenho durante o treinamento. Então, dia após dia, ele vai interagindo com a tela, interagindo com as suas explicações e o resultado ele vai se transformando, tá? Então, esse é um detalhe assim, bem assim, impactante. Então, observem que no início do treinamento muscular, ele tinha 11 centímetros de água de pressão respiratória máxima. E ele conseguiu, então, avançar de 11 centímetros de água para 50 centímetros de água dentro de poucas semanas. Nesse início aqui, ele não ajudava em nada durante o protocolo, né? Então, o paciente ele entrava como um paciente que não colaborava, e depois, com o avançar do treinamento e com a melhora substancial do paciente, ele passava então a colaborar plenamente com o programa. Então, esse é um bom exemplo do que aconteceu durante todo o estudo. Então, esse aqui fica fácil agora entender, utilizando aí o método TAI, como foi o desenrolar das reavaliações, né? A gente chama isso de avaliação seriada com o método TAI, desse paciente. Então, observe que na primeira avaliação ele tinha uma força de 11 centímetros de água. Observe que o gráfico dele é praticamente monótono, né? Não sai daquela variação entre 9 e 11 centímetros de água. No segunda avaliação, ele já aumenta a força, né? Dobra a força para 24 centímetros de água. Na terceira, quando ele chega em 50 centímetros de água, ele já tem aqui a independência respiratória dele, né? Já está fora do ventilador. Observe que o índice TAI é baixinho e vai aumentando, né? Proporcionalmente ao ganho também da força muscular. E no final aqui, quando ele tem a alta do CTI, ele já está com 85 centímetros de água, ou seja, do primeiro exame ao quarto, ele tem um ganho de 87% de força muscular. Então, foi um dos grandes casos do estudo, né? Demonstrando exatamente o grande empenho que o treinamento muscular pode proporcionar e de fácil entendimento, não só para o paciente, mas para toda a equipe e para a comunidade científica. Bem, então eu estou terminando aqui a minha parte da apresentação, fiz basicamente só um caminho para aqueles que ainda não conhecem sobre o método TAI de avaliação e diagnóstico. E aí eu deixei algumas mensagens para a gente estar refletindo sobre essa questão, né? Então, o índice TAI, após incorporar o domínio do tempo, ele conseguiu, então, alcançar uma pressão expiratória máxima mais real do que todos os outros métodos já publicados anteriores a ele, né? Melhorando, então, a performance dessa variável tão importante para a previsão do sucesso do desmame, quanto para o diagnóstico funcional feito pelo fisioterapeuta. Eu gostaria de frisar bem essa questão, né, do diagnóstico funcional. Eu acho que isso aí é o ponto de partida, talvez mais importante do que o resultado final. Porque se você não tem um diagnóstico funcional, um parecer de um profissional de nível superior,
você teoricamente perde todo o contexto da sua promoção do seu plano terapêutico, né? Então, se você não tem como dar o diagnóstico inicial, como é que você vai saber o resultado final? Bem, e o índice TAI, então, ele se demonstra ele ser um método rápido, simples, de alta reprodução. Então, ou seja, nós testamos isso em outros estudos ali. É um dos poucos índices que tem um teste de reprodutibilidade, né? E ele é seguro. Então, nós já fazemos isso desde 2008, levando os pacientes a uma oclusão de 1 minuto, e temos aí, nem sei quantos pacientes nós temos no nosso banco de dados, mas são muito mais de 400 pacientes, provavelmente, e crescendo cada vez mais, e até hoje nenhum paciente teve uma complicação que não fosse facilmente revertida no ambiente de terapia intensiva, né? Não teve nenhum acometimento fatal medindo o índice TAI. O índice TAI, dentro das suas publicações, né, comparativos aos outros índices previsores, ele apresenta a melhor performance, né, principalmente quando se compara à medida da pressão expiratória máxima, e ele pode guiar, então, o treinamento muscular inspiratório, porque é o que vocês vão ver aí junto com o Bruno, né, com as novas publicações e toda essa questão aí voltada para a prescrição correta da carga e das outras vertentes associadas aí com o programa de treinamento muscular com cargas resistivas, né? E nós estamos agora terminando uma nova publicação, que eu queria também estar compartilhando com vocês, que é utilizando o índice TAI como um teste de respiração espontânea e associando essa questão com a extubação, com a decisão de extubar os pacientes que estão ali em terapia intensiva. Então, é um novo estudo do nosso grupo e que eu tenho certeza que vai ser publicado ainda esse ano com um resultado assim, surpreendente. Então, basicamente, era essa a minha parte que cabia nessa apresentação, e aí eu fico aguardando o momento de nós estarmos juntos ali para debater, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Agora acho que vai entrar o Bruno aí. Bom, Léo, obrigado. Então, vou dar continuidade aqui ao que o Leonardo estava apresentando. Estão todos conseguindo ver a minha tela? Ok, tudo certo, doutor Bruno. Estão vendo a tela grande ou pequena? Está na pequena, está no próximo slide ainda. E agora? Não está em tela cheia. Isso, tela cheia agora. Tela cheia? Ok. Léo, obrigado. Então, eu queria dar continuidade para dar um foco no que a gente discutiu e fez durante alguns anos. Então, essa foi a minha tese de doutorado sobre o treinamento muscular inspiratório com um dispositivo eletrônico de carga resistiva, se poderia melhorar os resultados dos pacientes em desmame prolongado. A gente já tinha uma ideia que o TAI era uma excelente medida para se perceber os indivíduos que teriam sucesso ou não no desmame em relação à sua medida e mantê-lo em respiração espontânea. Então, aqueles indivíduos que estavam no processo de desmame, a gente mediu o TAI, ele estivesse maior que 1, a gente tinha 43% de redução de chance de falha, para que ele precisasse ou não voltar para a prótese ventilatória. Foi através desse racional que a gente começou a imaginar se era necessário aquelas chamadas 3 expansões por dia, se a gente podia deixar os indivíduos respirando espontaneamente sem precisar voltar para o ventilador mecânico. Então, estudar medida de pressão expiratória máxima em relação ao tempo em pacientes traqueostomizados em desmame prolongado sempre foi assim, um foco dos últimos anos do grupo.
A gente já tinha se reunido aí no final do ano com o grupo da Bélgica, do professor Rick Gosselink, para discutir algumas coisas sobre treinamento muscular respiratório. Isso ocorreu exatamente um dia depois da publicação que eu vou mostrar para vocês lá no Critical Care, para ver se a gente consegue juntar forças, não só do Brasil, mas também do mundo, para a discussão sobre esse tema tão relevante como o treinamento muscular respiratório. Essa foi a publicação, né, publicado agora em dezembro de 2020, do ponto de vista eletrônico, mas do ponto de vista de impresso foi em abril de 2021, o trabalho publicado na Critical Care, o trabalho sobre treinamento muscular respiratório. Agora, em abril, como eu tinha dito para vocês, nós tivemos a felicidade de sermos capa do Critical Care Medicine, nos seus 50 anos de comemoração, e ainda tivemos um editorial sobre treinamento muscular respiratório, um editorial sobre o nosso artigo. Então, isso nos deixou muito felizes, assim, do ponto de vista de reconhecimento da revista. Então, esse estudo ele foi um estudo que começou em 2016 e terminou em 2018, era um estudo controlado, randomizado, incluía pacientes traqueostomizados, caracterizado com desmame prolongado, né, aquela definição já antiga, mas que ainda é usada até hoje, desmame simples e difícil e prolongado. Então, são indivíduos com mais de 7 dias de desmame ou mais de 3 tentativas de TRE. Os indivíduos tinham idade entre 18 e 86 anos, e nós dividimos em 2 grupos. O grupo IMT, que é o grupo intervenção, que realizou treinamento muscular respiratório, e a gente chamou de grupo controle, aquele grupo que faz PSAT e PSV, né? Eles foram randomizados de uma forma de loteria, foi por escolha, então geralmente a enfermeira do setor escolhia para ver que braço que o doente iria cair, se seria no grupo intervenção ou no grupo controle, por isso que era randomizado e controlado. O trabalho foi realizado no Hospital Naval Marcílio Dias, na Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, nós tínhamos cadastrado o estudo no Clinical Trials, e todos os pacientes foram informados do termo de consentimento livre esclarecido para participar do estudo. Os critérios de inclusão do estudo são critérios mundialmente reconhecidos, são critérios para se iniciar o desmame, né? A diferença é que esses doentes já precisavam estar traqueostomizados e caracterizados em desmame prolongado, e todas essas variáveis que os senhores estão vendo na tela são variáveis do último consenso de ventilação mecânica e de desmame. Nós estávamos excluindo os doentes que tinham depressão do sistema respiratório por sedativos, estenose traqueal, pacientes com pressão intracraniana, com estabilidade hemodinâmica, ou seja, indivíduos que não tinham condições de ter seu processo de desmame evoluído do ponto de vista técnico. Quando a gente fala de pacientes em PSAT, que era o chamado grupo controle, eram indivíduos que nós colocávamos esses pacientes em macronebulização e a gente olhava a sua tolerância à macronebulização durante um tempo. Como eu tinha dito para vocês, aquele artigo de 2019 já dava uma robustez da gente saber que voltar por alguns períodos, se o paciente não apresentasse esses critérios, chamado de critérios de retorno, de critérios de interrupção, não tinha porquê de fazer, por exemplo, as chamadas 3 expansões 3 vezes ao dia. E a gente percebeu que o grupo, que a gente vai chamar de grupo controle, o grupo de PSAT, é o grupo que ficava em macro, não tinha nenhum tipo de treinamento muscular respiratório, e o retorno para a prótese era considerado através se o doente apresentasse agitação, dispneia, cianose, hipercapnia, queda da saturação, acidose com pH menor que 7,33, ou aumento do trabalho respiratório, seja por estar com uma frequência respiratória maior que 35 incursões por minuto, ou um aumento de 50% através da frequência respiratória de base. E a taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca maior que 140 batimentos por minuto. Já o grupo treinamento muscular respiratório foi usado um resistor isocinético, que nós aumentávamos a carga de trabalho através de medidas seriadas de pressão respiratória máxima pelo TAI Index, e nós íamos aumentando proporcionalmente essa carga em relação à semana. Então o indivíduo começava com 30% do pico de força, do pico da pressão respiratória máxima, segunda semana 40%, 50%, 60%, até ele chegar só ao sucesso no desmame, ou para os indivíduos que morriam e não conseguiam ser desmamados, a
alteração da sua carga, tá? Nós realizávamos isso em 2 períodos de 30 repetições, uma vez ao dia. Então, esse era o protocolo, a gente fazia um protocolo incremental. Então, você percebe que só nesse momento aqui, de 5 incursões aqui, o indivíduo está na carga máxima, isso voltava para 30, 40, 50, 60, até chegar de novo a 100% da carga, ou seja, apesar de 60 repetições, somente 30 repetições eram feitas na carga máxima. E a gente ainda tinha um período aqui de repouso, de descanso, que durava entre 2 a 3 minutos. Então, como vocês podem perceber, é um trabalho, um treinamento intervalado, com uma carga que poderia chegar a 40% da carga na primeira semana, 30% na primeira, 40% na segunda, 50% na terceira e até 60%. Então nós sabíamos que nós tínhamos um resistor isocinético, conhecido no mercado como Power Brief. A gente usou o K5, mas chegou um ponto que a gente começou a usar o KH2, mas essa é a imagem do KH2 e não do K5 que nós usamos durante o estudo. E o que a gente fazia em relação à medida da pressão expiratória máxima do TAI Index, que essa medida era feita a cada 7 dias. Então, o indivíduo estava apto para iniciar o desmame, nós medíamos a pressão expiratória máxima e o índice TAI, seja do grupo controle, seja do grupo intervenção. Se ele caísse no grupo controle, ele faria macronebulização sem o uso de um resistor. Se ele ficasse no grupo intervenção, ele iria realizar o treinamento muscular inspiratório através da medida da pressão inspiratória máxima. Nós usávamos essa mensuração semanalmente até que o doente apresentasse independência respiratória, ou seja, estivesse desmamado. Se ele morresse, nós pegávamos o último exame ou até o final do acompanhamento. E esse final do acompanhamento era exatamente através da independência respiratória. E quando a gente usa a palavra independência respiratória, era considerado desmamado, os pacientes permaneciam 48 horas sem necessidade de voltar para a ventilação mecânica. Nós dividimos os doentes chamados de alerta e não alerta em relação aos participantes, era através da escala de Haas, né? Então entre -1 e +1 eram considerados os pacientes alertas, e nós usávamos o feedback visual para os pacientes alertas do treinamento muscular respiratório com aquela tela que vocês visualizaram antes desse slide. E o treinamento... Oi, Léo. Não está aparecendo as imagens do slide, não. Está tudo preto aqui na minha tela. Aqui. Não sei se para alguém está da mesma maneira. Não estou visualizando nenhum slide. Para mim está normal. Está em General Procedures. Isso. Com 4 tópicos, está normal. Ok, obrigado. Obrigado, Léo. A minha Léo. aparece normalmente também. Tá, obrigado. Léo, obrigado. Então, o uso do treinamento muscular respiratório, ele tinha os critérios de interrupção, que eram idênticos aos da peça T, e essas são as características dos participantes. Nós tivemos 48 participantes no grupo intervenção, 53 no controle. Esse é o dado que a gente pode discutir depois. O grupo intervenção tinha pacientes mais alertas do que no grupo controle, mas não tinha P significativo em nenhum das outras variáveis de características dos pacientes, dos participantes. O grupo intervenção, ele teve um aumento no TAI Index, ou seja, também aumento na pressão expiratória máxima no grupo, na medida inicial e final, ou seja, no início do desmame e no final do desmame. O grupo controle teve um aumento do TAI, também aumento da pressão expiratória máxima, mas não teve um peso significativo. E o grupo que teve maior número de interrupções do treinamento muscular respiratório ou do desmame em si foi maior no grupo controle, mostrando que interromper o treinamento muscular respiratório, que no caso aqui foi por infecção ou por critérios que não permitiam o doente avançar no treinamento muscular respiratório, é muito ruim para o desfecho desses indivíduos. Quando a gente faz uma regressão de Cox em relação à pressão expiratória máxima, a gente vê que a pressão expiratória máxima é um fator importante para o sucesso no desmame.
de doentes que participam de treinamento muscular inspiratório, e iniciar o desmame também faz muita diferença, ou seja, ficar muito tempo para iniciar o desmame é ruim para os indivíduos que precisam ter sucesso. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse trabalho, a gente tinha 373 pacientes admitidos na UTI, excluímos 282, que não tinham os critérios de inclusão, foram 110 pacientes randomizados, nós perdemos 2 no grupo controle, 7 no grupo intervenção. No final da análise, 53 no grupo controle, 48 no grupo intervenção. Os pacientes do grupo controle, 44% tiveram sucesso no desmame, 51% desses indivíduos morreram. Já no grupo intervenção, nós tivemos 75% de sucesso no desmame, então 75 versus 44%. Então, maior percentual de sucesso no desmame no grupo intervenção e menor mortalidade no grupo intervenção, 29% comparado com o grupo controle. Então, essa é a grande cereja, talvez, do bolo, uma coisa que nos enche de orgulho, porque nesse sistema, nessa curva de Kaplan-Meier com follow-up de 60 dias, a gente viu que o grupo intervenção morreu menos e desmamou mais. Então, esse talvez seja um dos melhores resultados aí do estudo, mostrando que treinamento muscular pode ter um efeito protetivo para a morte, principalmente para aqueles indivíduos que têm maior sucesso no desmame. A discussão que a gente vai levantar é que, quando nós olhamos para a última revisão sistemática e meta-análise de 2018, há alguns pontos que ainda são zona de penumbra na nossa discussão. A primeira zona de penumbra é se a gente olha para o treinamento muscular inspiratório sobre exercícios de endurance ou exercícios de força. São poucos estudos que mostram a importância de exercícios ligados exclusivamente à força, exclusivamente ligado à endurance, e tem estudos que não são nem classificados. Então, nós temos limitações sobre a especificidade do exercício, a duração, a frequência e intensidade. Esse é um dos maiores problemas, porque é isso que é a grande base do conhecimento do treinamento muscular respiratório, que é a capacidade de prescrever o exercício. Quando nós olhamos para os trabalhos clássicos da professora McConnell, a gente percebe que há um benefício maior quando se coloca uma carga maior com menores repetições em relação ao aumento de força e de endurance, e foi através desse racional que a gente começou a desenhar a ideia do número de repetições para o treinamento muscular respiratório. E através também desse racional que a gente começou a imaginar como seria o chamado protocolo incremental da carga através da medida da pressão respiratória máxima, seja pelo seu percentual, seja pelas suas repetições. Então, a gente acha que, através desse aumento do percentual de carga, a gente pode melhorar a resposta do metaborreflexo desses indivíduos. Quando nós olhamos para a última meta-análise e revisão sistemática, a gente percebe quão tão poucos são os trabalhos sobre desmame prolongado que são avaliados nessa meta-análise. 3 trabalhos. São pouquíssimos trabalhos que mostram realmente que o treinamento muscular inspiratório é uma grande ferramenta para indivíduos em desmame, e principalmente em desmame prolongado. A gente não sabe se isso é uma verdade. Em desmame difícil, vocês conseguem perceber a quantidade maior de número de trabalhos em desmame simples, ou seja, apesar que aqui são os pacientes mais difíceis, o maior número de trabalhos estão em desmame simples. Então, a gente vê que existia sempre uma lacuna, né, uma área de penumbra na discussão sobre treinamento muscular respiratório. A gente sabe que o treinamento muscular respiratório, como essa revisão sistemática meta-análise mostra que é importante, é favorável em MT, principalmente para os indivíduos que possuem desmame difícil e prolongado, lembrando que o desmame mais difícil não é difícil, sim o prolongado. Nosso trabalho apresentou algumas limitações, então a gente viu que o trabalho ele não foi cego, né? Ele não foi porque o indivíduo que fazia sabia qual paciente era do grupo intervenção e do grupo
controle. Ele precisa ainda ter validação externa, isso é um outro problema, tem vários outros trabalhos sendo feitos nesse exato momento que estão para ser publicados, e isso teve um atraso nas publicações por causa da pandemia, foi feito em centro único, isso também foi uma outra limitação do nosso trabalho. Eles também relataram que a gente usou a definição de sucesso no desmame 48 horas, a gente sabe que já existe, apesar de não ter sido numa diretriz, uma nova definição para sucesso no desmame, que não são 48 horas. Teve um maior percentual de pacientes alertas no grupo de intervenção, então, apesar que a curva pós-ROC não mostrou essa diferença, e a gente precisa de realmente mais estudos para confirmar a importância do treinamento muscular respiratório. O que a gente concluiu nesse trabalho é que um programa de treinamento muscular inspiratório associado a um resistor de carga, que no caso foi um resistor eletrônico, ele aumenta a força muscular dos indivíduos, aumenta o sucesso no desmame e melhora a sobrevida. A gente tem alguns trabalhos que vão levar aí mais ou menos 1 a 2 anos, então isso vai sair para 2022 e 2023, que são trabalhos de treinamento muscular respiratório nos pacientes com Covid-19, trabalhos bem complexos de serem feitos pelo simples fato que o comprometimento do parênquima é maior do que do músculo. A gente está fazendo uma análise da sobrevida 1 ano após daqueles indivíduos do banco de dados da publicação lá do Critical Care. Há uma discussão sobre qual o melhor aparelho, se a gente faz trabalhos comparando aparelho de mole e resistor isocinético. O TAI, ele com certeza está se mostrando uma grande ferramenta para diagnóstico funcional, porque o TAI ele consegue corrigir um problema de olhar isoladamente a pressão respiratória máxima, então ele corrige por causa do tempo. E a gente tem, assim, a maior valorização da nossa atividade profissional através de estudos que mostram a importância do treinamento muscular respiratório. Então, treinamento muscular respiratório é muito importante, desde que seja feito por pessoas capacitadas, que conheçam todo o sistema racional que você tem por trás de treinar uma musculatura, ter o dispositivo certo, saber a hora de iniciar, a hora de parar, não é somente pegar um dispositivo, seja ele qual for, que cause uma resistência e colocar dentro de uma via aérea artificial. E a gente acha que isso realmente não seria a melhor forma de treinar. Muito obrigado aí a todos, obrigado a Sobrafi mais uma vez pelo convite. Nós nos sentimos extremamente lisonjeados por ter sido chamado para apresentar esses resultados, essa publicação, que eu acho que é uma publicação muito importante, primeiro para os doentes e segundo para a nossa categoria profissional. Agradecer muito a Marinha do Brasil, que me proporcionou realizar esse estudo. Vale ressaltar que é um hospital militar, mas é um hospital público, então eu queria agradecer a todos os autores do trabalho, todos eles, tá? Que participaram de forma nominal. Então, eu queria muito agradecer ao professor Leonardo Cordeiro, que foi meu orientador, a Hebe, ao Tiago, a Cristiane, a Fernanda Puga, ao Sérgio Hernando Alvim e ao professor Josemir Ronaldo Lugon, que é o orientador de todos nós, é o mentor, junto com o Leonardo, de toda essa trajetória de se entender melhor a pressão respiratória máxima através do TAI e também se ter uma ideia sobre treinamento muscular respiratório, carga e tipos de resistores. Então, a gente tem muita discussão, muito pano para manga do que vai acontecer no futuro. Muito obrigado aí a todos. Muito obrigada em nome da Sobrafir, do Departamento de Terapia Intensiva Adulto da Sobrafir. Nós é que agradecemos o trabalho incrível que vocês têm realizado ao longo desses anos, como fisioterapeuta, né, e como intensivistas, é de suma e de extrema importância para a fisioterapia brasileira. Meus parabéns e muito obrigada mais uma vez.
Tem várias perguntas aqui, o nosso tempo é curtinho, eu selecionei algumas, vamos ver o que a gente consegue fazer assim rapidamente. Uma pergunta que eu achei interessante, Natália, minha xará, ela perguntou se o treinamento muscular inspiratório pode trazer algum malefício e se ele pode induzir o doente à falha. Quer responder essa, Bruno? Tá sem áudio, Brunão. Oi, tá me ouvindo agora, bem? Agora sim. Então, essa foi até uma pergunta de um revisor, né? Daquele trabalho lá do Critical Care, e também foi o revisor do Respiratory Care. Eles perguntaram quantos eventos sentinelas, né, nós tivemos através do treinamento muscular respiratório. Era um percentual muito pequeno. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de malefício, até porque o doente apresenta os critérios para o desmame. O que a gente está fazendo a mais é colocar um resistor para ver se isso acelera o sucesso no desmame. Essa pergunta ela é muito importante, Natália, porque assim, ela tira uma coisa que eu venho tendo total aversão, que é as chamadas retorno para a prótese ventilatória sem ter um racional, um cognitivo. Isso é a pior coisa que pode acontecer, não só para a profissão, mas para o doente. Então, retornar 3 períodos de 30 minutos por motivos que não tem porquê. Por mero protocolo, né? Mero protocolo. E aí hoje faz 30 minutos, amanhã faz 40. Isso é o fim da picada. O que a gente tem que não ter medo é de saber medir. Muitas pessoas perguntavam o Léo, acho que o Léo pode responder isso melhor do que eu. Poxa, mas você não acha que 60 segundos é muito, não? Aí às vezes eu ficava me perguntando, é melhor em até 60 segundos você saber se você pode ser estubado do que esperar um trial de 30 minutos ou 2 horas num canudo fino, respirando através de um tubo T. E as pessoas nunca se perguntaram isso. Não. Então tem lá o cara durante 30 minutos a 2 horas respirando num canudo T, sem monitorização de volume corrente, sem nada, para se avaliar se vai ser estubado, e as pessoas ainda ficam preocupadas num teste que leva de no mínimo 30 segundos, no máximo 60 segundos, que já dá a ideia se você vai estubar ou não o doente. Então, assim, não tem, os números de incidentes foram pequenos, que foi aumento da pressão arterial e queda da oxigenação para alguns doentes. Eu posso fazer um comentário aí nessa ótica aí que o Bruno está comentando, que eu estou analisando agora esse outro estudo que nós fizemos aí, que o Bruno está comentando, sobre o teste de respiração espontânea. Nós tivemos mais assim, eventos adversos quando comparamos o TAI no tubo T do que com o TAI, durante o período ali de teste de respiração espontânea para a extubação dos pacientes, né? Então, mostrando que realmente a forma de medida não é o empecilho. Eu acho que o empecilho maior é não medir, né? Então, hoje, o fisioterapeuta, às vezes, eu até estava olhando ali as perguntas no chat, falando que, mas a gente não tem essa tecnologia, está muito distante e tudo mais. Como é que eu posso fazer isso com os equipamentos analógicos? Então, só para deixar assim, todo mundo mais tranquilo, que até comentei isso na apresentação, isso ainda faz parte de uma trajetória de pesquisa, né? Nós estamos chegando lá. Então, isso é um avanço da fisioterapia brasileira. E um avanço muito importante no que tange exatamente o diagnóstico funcional. Que nós precisamos muito estar ancorados nesse caminho, né? Para podermos exatamente buscar um reconhecimento, uma valorização profissional, como o Bruno falou brilhantemente ali no final da sua apresentação. Eu acho que é isso que mostra o nosso crescimento profissional. Então, quando eu comecei lá na cidade de São Gonçalo, né, nós estamos falando aqui talvez para vários estados brasileiros, então uma cidade de periferia do Rio de Janeiro, né, para quem conhece, numa cidade meio bem assim pobre, né, vamos dizer assim, de carências de recursos, eu também não tinha equipamento digital, eu só tinha equipamento analógico, mas eu tinha uma coisa muito grande que crescia dentro de mim, que era a vontade de tentar melhorar, né, ter a vontade e determinação de trazer talvez coisas novas. Eu também não tinha dinheiro, o meu hospital era um hospital precário, né, no início, eu estava em desenvolvimento na cidade.
Hoje ele é o maior hospital da cidade. Então ele evoluiu e eu acabei então evoluindo junto com ele. E eu fui buscando parcerias durante toda a minha história com as empresas que tinham os equipamentos. Então eu chegava lá com as ideias, chegava lá com os projetos e eles iam ajudando. Então hoje, como eu até mencionei, né, hoje nosso grande parceiro é a MagnaMed, uma empresa robusta, né, no cenário brasileiro, né? Então nós estamos muito contentes com isso, porque foi uma empresa brasileira que acreditou nesse potencial de pesquisa que nós temos e está transformando uma ideia em realidade, né? E eu acredito que isso vai chegar para todo mundo. Então, todos os serviços vão poder, no futuro próximo, ter esse equipamento, ter a possibilidade de medir e de avançar, não só com o diagnóstico funcional, mas com o treinamento muscular também. Então, isso vai ser palpável, né? E vem cá, aproveitando o gancho, teve também uma pergunta da Mônica, que ela perguntou, se a gente não tem essa tecnologia, a gente pode fazer essa avaliação com manovacômetro analógico, a gente pode fazer esse treinamento com outro dispositivo, por exemplo, o Threshold? A gente consegue aplicar protocolos semelhantes ou o mesmo protocolo? Sim, com certeza. Não vai ter, logicamente, o diferencial que nós conseguimos ver, né? Ali, quando eu até mostrei ali aquele caso do Guillain-Barré, que foi uma pergunta também que fizeram ali, né? Sobre o protocolo, sim. Você vê nitidamente que o paciente ele interage melhor e o resultado é melhor. Feedback visual, né? Exatamente. Até antes de vir aqui para essa reunião, né? Eu estava no hospital atendendo uma paciente pós-Covid que está no programa de treinamento muscular. E você vê nitidamente, ela também está muito debilitada. Então, nós estamos no protocolo, ela já foi estubada, conseguiu independência, deu tudo certo para ela. Ela deve ter alta quinta-feira agora, mas ela continua treinando olhando a tela. Quando hoje eu troquei o equipamento digital pelo equipamento de mola, que ela vai levar para casa, né, para continuar o protocolo, ela sentiu muita diferença e muita dificuldade, porque ela não tinha o visual. Ela falou, fiz certo, deu certo, estou com dificuldade. Então eu falei, ela vai ter que se readaptar a essa condição. Então eu acredito que os equipamentos eletrônicos, né, nessa nossa era da tecnologia digital, ele veio para ficar. Então, ou seja, nós temos que nos esforçar para tê-los. Sim. Porque esse é o futuro, esse é o diferencial que a fisioterapia pode buscar. E fica muito nítido por todos os pacientes que evoluem com isso, que é muito melhor, é muito mais fácil para todo mundo. Para o fisioterapeuta saber se o paciente está fazendo certo ou não, você pode, como ali nós mostramos ali no software, né? Você pode customizar, você pode individualizar a terapia, você pode dar tempo de descanso ao paciente durante o treinamento. Então, isso é o grande diferencial. Isso é que nós temos que realmente estar batalhando para ter, né? Crescimento sempre, exatamente, né? Com certeza. Se você parar para pensar, dentro de um aspecto hospitalar, é muito barato. Se você for comparar outras coisas que são tiradas no hospital. A gente tem que vender o peixe, né? Exatamente. Aproveitando esse gancho aí que você falou do Covid, tem uma pergunta que chegou para mim aqui no privado. Se pacientes críticos com Covid-19 apresentam um quadro diferente ou uma resposta diferente ao treinamento muscular inspiratório, e se um protocolo diferenciado, né? E qual seria o melhor momento, se o tempo de início desse treinamento é diferente para esses doentes com Covid-19? Bem diferente, né? Só fazer um gancho da pergunta da colega, a grande sacada do resistor isocinético é você saber quantas repetições o doente está fazendo. Você com mecânico você não sabe, você se perde. Em relação ao Covid, a história está muito diferente. Por quê? Porque não é só o músculo que está fraco. E você não vê tanta fraqueza no músculo, você vê mais lesão no pulmão, no parênquima. Então é inacreditável como a fraqueza não salta tanto os olhos, mas o que salta os olhos é a quantidade de comprometimento do parênquima. E esses indivíduos eles devem ser acessados quando você sabe que o doente não esteja mais com a Covid em atividade, porque isso pode ser muito deletério para os doentes. A gente está com esse banco de dados aí, que a gente vai também mostrar aí em breve para vocês, de como seria esse treinamento para pacientes com Covid. A história é bem diferente, até porque o que faz o doente retornar e ficar mais tempo fazendo o treinamento é pela lesão pulmonar e não tanto pela lesão exclusivamente do diafragma.
pelo menos na amostra que a gente está tendo. Mas a gente vai juntar alguns outros bancos de dados aí, principalmente lá do Hospital Icaraí e do Hospital Clínica São Gonçalo, e vamos mostrar um perfil para vocês em breve sobre essa discussão, que é uma discussão bem complexa. Vocês podem dar uma palhinha aí desse tempo, que 14 dias, em média, vocês já fizeram esse levantamento, assim, mais ou menos? É muito mais do que 14 dias, né? Esses doentes, geralmente, eles estão traqueostomizados, não são doentes que a gente está conseguindo ver uma mediana aí de 14, 15 dias, esses dias tão maiores. E o que mais está me deixando boquiaberto é que não tem uma fraqueza tão grande como nós imaginávamos que eles deveriam ter. Na verdade, existe uma dissociação do que você vê de fraqueza e distúrbio ventilatório. Talvez isso seja muito mais pela destruição do parênquima pulmonar do que olhar exclusivamente para a fraqueza do diafragma. E essa pergunta é boa porque a metodologia do índice TAI, ela leva em consideração em cada incursão olhar também para P01. Você faz curva de P01 e você consegue talvez olhar naquela inclinação, né, Léo, da P01, se a gente tem distúrbio associado, né? Então, até uma imagem que o Léo mostrou, da P01 aumentando junto com a PI máxima, P01 não aumentando junto com a PI máxima. Então, isso também vai dar aí uma ideia bem diferente do que seja treinamento muscular respiratório, principalmente quando se olha para a Covid-19. Agora uma pergunta minha. Pode falar, Léo, pode falar. Não, é só para complementar isso que o Bruno falou, que é uma nova ferramenta que nós estamos analisando agora. Ela foi criada para o departamento de anestesiologia lá da universidade, que eles queriam fazer testes com bloqueador neuromuscular e os sedativos, né? E aí nós criamos exatamente aquela regressão linear entre as variações pressóricas de pico com a P01. E nós começamos a fazer uns testes preliminares, ver se funcionava a ferramenta com os sedativos na UTI, e ela tem mostrado um grande, talvez assim, incentivo aí para uma nova visão dessa metodologia, né? Então nós para vimos titulação também... de sedação. Exato. Perfeito. E um outro detalhe é que os pacientes que têm disfunção muscular também, eles às vezes não têm a disfunção muscular, não pela questão que o Bruno está falando da placa motora fibra muscular, mas sim da parte central, né? Cognitivo, então, seja, né? Também, né? A lesão do centro respiratório é que às vezes não consegue dar um input lá no músculo para gerar a pressão que você teoricamente viria só com manômetro, né? Então nós criamos essa dissociação dessas curvas, desses ângulos, né? E conseguimos ver que o ângulo ele modifica da P01 a partir que o paciente vai treinando também a musculatura. É como se ele estivesse resetando o centro respiratório e proporcionando essa nova recuperação, não só da fibra muscular, mas do sistema como um todo, que é teoricamente o tema relacionado ao metaborreflexo, né? Que talvez tenha grande, incentivo nesses pacientes do Covid. Como o Bruno falou, a lesão muscular ela não é tão grande quanto outros pacientes que nós vimos no passado, mas talvez a destruição dos receptores ali mecânicos e químicos relacionados com o centro respiratório é que faça, teoricamente, a grande diferença para esses pacientes. E quando você treina os pacientes, ele começa, então, a reprocessar essa informação, dar um novo feedback também para o centro respiratório, e aí a tendência do paciente diminuir, principalmente o limiar de dispneia, ele se faz exatamente durante esse percurso da recuperação funcional dele. Pô, brilhante, gente. Meus parabéns. A minha pergunta era dentro disso também. Se vocês têm observado com esses dados que vocês têm coletado, essa questão da fraqueza muscular respiratória no treinamento muscular respiratório associada à fraqueza muscular periférica, e a gente pode até associar essa pergunta a essa questão aí do drive ventilatório, que também vocês têm conseguido fazer esse comparativo, essa associação. Se vocês conseguem ver sempre uma correlação ou às vezes não. O doente tem fraqueza muscular periférica importante, talvez pelo uso do bloqueador neuromuscular, ou até mesmo comprometimento cognitivo, que interfere até na avaliação muscular periférica, que esses pacientes saem muito letárgicos, né, muitas vezes, ou não. Eles caminham juntos, ou se vocês veem alguma dissociação nessa avaliação. Então, particularmente, fazendo antes da pandemia, né, os pacientes anteriores,
caminhavam juntos. Então, o paciente ele tinha uma perda funcional completa, né? Agora, com os pacientes COVID, pegando esse detalhe, né, muitas das vezes essa dissociação, o paciente ele tem força normal, mas não consegue ter uma boa independência ventilatória e não consegue ter uma boa troca de funções, ali, de mudar de posturas, né, e principalmente ficar em posturas superiores, como de pé e sentado com equilíbrio de tronco e cabeça. Então, no COVID é diferente. Estamos tendo maiores desafios, né? Talvez os grandes temas relacionados à doença vascular periférica desses pacientes, né? A gente percebe bastante, vamos supor, você colhe a gasometria do paciente, o paciente tem lá 90 de PO2, quando você com 97 de saturação, quando você bota o oxímetro, ele tem 88 de saturação. Aí você não entende, né? Então, acho que esse tipo de doença vascular periférica é uma das coisas que talvez possa estar causando grande dano muscular periférico também, né? Sim. Gente, infelizmente o nosso tempo terminou. Gostaria de agradecer imensamente em nome da Sobrafir, em nome do Departamento de Terapia Intensiva da Sobrafir, parabenizá-los mais uma vez pelo excelente trabalho e agradecer em nome da fisioterapia, como fisioterapeuta, o tanto que vocês contribuem e espero que continuem contribuindo por muito tempo para a nossa profissão. Uma honra e muito obrigada. Tem diversas perguntas, infelizmente o tempo é curto, a gente não vai conseguir contemplar todas, mas a Sobrafir vai deixar disponibilizado a gravação do webinar e por meio dos nossos e-mails, quem quiser enviar alguma pergunta, a gente entra em contato com o retorno, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, boa noite a todos. Obrigado, boa noite aí, foi um prazer. Uma grande honra. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.